Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. As palmas dos coqueiros, nas suas longas hastes, balançam com os fortes ventos que transportam e formam as dunas. Cada folha das mangueiras agitam-se como maracas ao ritmo de ventos com 27 km por hora. Estamos na época dos ventos. As equipes de kitesurf já chegaram, as jangadas acumulam conhecimento de séculos de navegação nestes mares esverdeados, pintados de brancas espumas das marés. O Flávio Sampaio fala com Paris, ao encontro da brasileira, mais brasileira que a França já conheceu, a Denise Namura. Esta presença ausente de 44 anos do Brasil, carregando todo o eixo de sua dinâmica física na arte transversal, que atravessa todos os planos do conhecimento das várias linguagens artísticas. E como diz o Flávio, organiza toda a diferenciação das artes num só pensamento. E Denise confirma, traduzindo que ela é aquela pessoa da atividade física, querendo jogar vôlei, jogar futebol, fazer capoeira, fazendo faculdade com o corpo em ação. Por isso mesmo o nosso ser precisa explicar, traduzir, compreender, transmitir aos que estão chegando todo este amplo movimento dos corpos, inventando tempo e espaço. Diz a Denise Namura, nascida na capital de São Paulo, que quando chegou à França só tinha espontaneidade e energia. No Brasil praticou esporte e fez aulas de expressão corporal com a Maria Duchenes, uma das pioneiras da dança contemporânea em São Paulo. A Denise gostava muito de capoeira e se forma nesta expressão brasileira entre a luta e a dança. De modo que aqui no Brasil, antes de mudar-se para Paris, ela não tinha feito dança e nem teatro. A Denise traduz que os grandes eixos do seu trabalho é a pesquisa, a criação e a pedagogia. Por isso mesmo, a maior parte do tempo da sua companhia é no ensaio. A arte não de apenas experimentar conhecimentos já estabelecidos, mas de criar sobre eles com uma nova dinâmica que não é de apenas um vetor do saber para o aprendiz. Na prática, Denise fala em pedagogia, a relação em que o mestre e o aprendiz pesquisam, criam e conseguem elaborar a ponto de passar adiante o ensino a outro no espaço e no tempo. A Denise é brasileira não apenas porque tem uma memória, mas é brasileira porque cultiva sua família, seus amigos, realiza trabalhos no seu país. Mas não é uma brasileira com ares de xenofobia e nem de auto-engano sobre qualidades superiores do seu povo. Assim, ela é uma artista inteiramente formada na França, mas diz ela, é muito difícil um brasileiro que não seja mais brasileiro. A gente guarda esta raiz muito mais que outros povos. Quando saiu do Brasil, pensava em ir para Londres. No entanto, vai para Montpellier, no sul da França, onde faz aulas de mímica como uma linguagem de palco expressivas e narrativa. Mas, diz a Denise, a escola de mímica tinha aulas diversificadas desde dança clássica, de modo que aprender foi fazer de tudo, de dança contemporânea, jazz, máscara, acrobacia de circo e até cursos sobre palhaços ela fez. O objetivo dela era ser um tipo de Fred Astaire, adicionando teatro com voz com dança, sempre tentando a transversalidade das artes e fazendo muita pesquisa, estudando e trabalhando, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo.
o que a leva a trilhar o caminho da transversalidade, o que parece ser uma questão marcada por uma época em que se buscavam os diversos saberes para somar numa linguagem artística, assim como entende ter muita influência da própria personalidade. A Denise Namura chega na França em 1979 e já em 1989 estava criando a companhia Fleur de Peau, a flor que brota na superfície do nosso corpo, cujas sementes estão no nosso interior e floram com rigor e ternura as emoções do viver. Denise Namura constrói uma história de dança na França com Michael Bogdan, com mais de 45 coreografias para a Fleur de Peau e outras companhias europeias e brasileiras. A Fleur de Peau apresentou-se em diversos festivais de renome e seus espetáculos em mais de 25 países da Europa, Ásia e nas duas Américas. Igualmente, a companhia recebeu diversos prêmios por seus trabalhos. Denise e Misha, como o chamam, desenvolvem uma dança intensamente ligada ao gesto carregado de sentido, de significado, o que lhes permite contar histórias através desta linguagem corporal, movendo-se entre o cotidiano e o abstrato, entre o individual e o universal, entre emoção e reflexão, entre trágico e cômico. Por isso são peças de coreografias com diversas formas de artes cênicas, valorizando a interação com o público, sem permitir que lhes colhem etiquetas estéticas. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Hoje vamos conversar com uma artista brasileira que reside na França, mais precisamente em Paris, há quase 40 anos. E lá desenvolve um belíssimo trabalho com sua companhia de dança, a Fleur de Peau, que em português seria a Flor da Pele. Seja bem-vinda a Paracuru, Denise Namura. Obrigada pelo convite, Flávio. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Denise, vamos começar assim para o nosso público te conhecer melhor. Onde é que você nasceu, em que estado brasileiro, em que cidade, como é que foi um pouquinho da tua infância, rapidamente. Então, eu sou paulista, né? Eu sou paulista e paulistana, nascida em São Paulo. E na minha infância eu sempre fui uma pessoa muito, muito física, se é pra gente já entrar direto no assunto. Então eu sempre fui aquela que quer jogar vôlei, que quer jogar futebol, que quer fazer capoeira, que quer... Então, eu fui muito rápido, fiz a faculdade, fiz o corpo sempre em ação. E daí a minha infância é isso, basicamente. Fui até a faculdade e vim para a França em 79. Mas aqui no Brasil, você conheceu a dança aqui no Brasil? Você começou a dançar aqui no Brasil? Não, eu fazia muito esporte, expressão corporal. Aí sim, com a Maria Duchnes, foi aquela que me introduziu um pouco para esse lado cênico. Uma das fundadoras da dança contemporânea brasileira, uma pessoa celebradíssima. Uma pessoa que veio do balé clássico, da escola italiana, e fantástica. Sim. Fantástica, ela trabalhava muito com as articulações, então era uma coisa que me interessava, e assim, era expressão corporal, sabe? Então eu ainda não tinha conectado que ia ter alguma coisa cênica. Também o viola, trabalhava com ela, então tomei aulas com viola também. Aí capoeira eu me formei em capoeira, eu gostava demais dessa coisa entre a luta e a dança, mas não tinha feito dança contemporânea, não tinha feito nada de teatro, nada disso aí no Brasil. Foi uma infância de estudos, viajei bastante também na adolescência, então foi basicamente isso. Eu, inclusive, não vim para cá para fazer isso, né? Esse é um ponto interessante também. Você chega em Paris, você ainda não tinha se decidido pela dança. Então a sua dança é parisiense, a gente pode falar assim? Pode. Porque essa era uma pergunta que eu tinha preparado para você, né? Você é uma artista brasileira ou uma artista francesa? Ou isso não faz a menor diferença?
no fundo, não faz a menor diferença, mas eu acho que é muito difícil um brasileiro que não seja mais brasileiro, sabe? A gente sempre guarda isso, no fundo, né, assim, que a gente guarda essa raiz brasileira muito mais que outros povos, eu acho. Então, no fundo, essa ponte que eu faço, que é outra questão também, que depois eu vou contar, essa ponte que eu faço Brasil-França, ela me permitiu também de guardar esse contato com o Brasil, sabe? Porque tem gente que, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas você mora aqui ou mora aí, né? E eu vou pouco para o Brasil, não vou tanto, assim, também. É mais questão de regularidade. Então, a pessoa às vezes não sabe se é Brasil ou França. Não é um exílio, não é... né, veio com toda a família, não, eu vim sozinha mesmo, e a dança aconteceu na minha vida por acaso aqui também. Você acha que um brasileiro que está fora do seu país, ele tem a sua cultura mais aflorada, ou é ao contrário, assim, você começa a se adequar à cultura do outro e fica dividido? Como é que é esse processo para você? E também não tem muita regra, né? Eu acho que depende como é que a gente vive. Tem brasileiro aqui que está aqui há, sei lá, 20 anos e que não fala francês direito, né? Porque talvez conviva com pessoas que só falam português. Aí depende Mas eu sinto que tem essa coisa de guardar o contato com o Brasil muito forte. Principalmente a geração que está chegando agora, que é uma outra, que já está pensando como é que faz para ir fazer as coisas e ficar aqui, porque é como se a gente não fosse ficar aqui definitivamente nunca, entende? E eu acho que o que acontece é que a história da família também, sabe? É muito forte. Então, quando a pessoa decide vir para cá e ficar, assim, de se tornar um francês definitivamente, principalmente pessoas que não têm mais nenhum vínculo no Brasil, nada. E eu sempre tive muito vínculo com a família, então esse desejo de ponte, ele fez que eu tenho essa dupla, né? Dupla personalidade, vamos dizer assim. Né? Me diz uma coisa, você chegou no Brasil... Eu acho que eu defino assim, não difícil uma pessoa que queira ficar a vida toda aqui sem ir nunca mais para o Brasil. Povos que eu conheço aqui acabam não indo tanto. Fica aqui definitivamente, não sei, é uma sensação que eu tenho. Aí você pensava em ir para Londres e você fica em Paris. Aí eu vim para Montpellier, para o sul da França, porque tinha uma pessoa conhecida em Montpellier. Eu falei, bom, então eu vim com uma amiga da faculdade, uma coisa bem assim, sem saber o que a gente ia fazer, para sair, para ver o mundo. E aí acabamos indo para Montpellier, porque o irmão dela morava lá. E aí eu fui procurar a expressão corporal, porque eu não podia parar de me mexer. Eu nunca parei de me mexer, né? Assim, fisicamente, sempre fazendo alguma coisa, esportes ou outra coisa. Fui procurar a expressão corporal e é claro que aqui na França é sempre assim, não está na moda. Então, me propuseram aulas de mímica. Então, eu comecei a fazer umas aulas de mímica e eu senti que era expressão corporal, mas dirigida a um palco. Então, aí eu achei interessante porque não era muito longe do que eu tinha feito e que combinava com o que eu queria fazer. Com o que você tinha na cabeça. E Montpellier, que é um lugar de dança, né? Montpellier, que é o berço do Dominique Baguet, que foi o criador da dança contemporânea francesa. Aí você começou na mímica. Eu quero isso aí, me interessa isso aí, Denise, assim, que a gente volte a fazer, porque eu sei que o teu trabalho é muito plural e é um trabalho baseado em diversos saberes, e que a mímica é um desses saberes. Sim, então, aí o que as pessoas em geral não sabem é que na mímica, para você fazer mímica, se você entra numa escola, ou mímica corporal dramática, porque tem vários tipos, tem a pantomima, que é o que a gente menos fez, que é, né, Marcel Marceau, que é uma coisa narrativa, descritiva, e tem a mímica corporal, que a gente aprofundou um pouco, que é interessante para os bailarinos conhecerem, sabe? Etienne Decroux. Bom, depois os nomes
depois a gente vai falando. E aí, o que precisava, quando você entra numa escola, era fazer tudo. Você tem que fazer dança contemporânea, jazz, acrobacias de circo, máscara, comédia dell'arte. Então, dentro de uma escola dessa disciplina, que a gente chama mímica, tem dança clássica, tem tudo. Por isso que o pessoal que sai dessa técnica, ele sai com uma linguagem completa. Então, quando eu fiz isso, eu fiquei feliz porque estava tocando em vários pontos e eu sempre pensei, eu vou voltar para o Brasil logo, então deixa eu fazer o máximo de coisas, o máximo de workshops, oficinas. Eu não entrei numa escola onde eu fiquei muito tempo. Eu trabalhei com poloneses, aí foi indo, porque depois o que eu pulei aqui é que eu fui para Paris, mas isso não importa, entre Montpellier e Paris, eu não parei de estudar corpo, né? Sim. Então, eu queria, na verdade, o meu objetivo era ser um tipo de Fred Astaire, sabe? Eu queria saber tudo que era ligado com o corpo. Que é uma questão do artista, né? Eu acho que todos os artistas, eles têm essa vontade, né, de ampliar o seu campo de visão, de ver a sua arte dialogando com outras coisas. Eu conheço muito pouquinho o teu trabalho, mas o que eu vi, eu acho que ele faz isso, e faz isso de uma forma muito legal e despreocupada com os modismos, com as coisas que estão na moda, né? Mas assim, um mergulho profundo naquilo que quer dizer, no humor, no teatro, na dança, não importa, você quer se comunicar com as pessoas. Aí você pensava em ir para Londres. Isso é uma característica nova. Bom, depois teve a criação da companhia, né? Mas por enquanto, na minha formação, eu já sabia que eu queria várias coisas para poder fazer a minha linguagem. Eu não queria ter ser de uma escola, sabe? Porque é muito redutor aqui ser de uma escola. Porque você fica contra as outras escolas, aqui, sabe? Tem um fenômeno assim. Então, eu queria criar uma linguagem específica minha. E aí que a gente decidiu fazer a companhia, né? Que é mais tarde. Mas na formação era teatro físico, com tudo que era ligado, assim, por exemplo, fazer teatro com voz, fazer voz com dança, né? Sempre tentando aquela transversalidade, sabe, das artes, né? E muita pesquisa, porque inclusive naquela época a gente conseguia fazer muita pesquisa, o tempo era muito mais extenso do que o tempo de hoje, sabe? Sim. E as pessoas conseguiam estudar, trabalhar, fazer mil coisas ao mesmo tempo, e hoje em dia eu sinto que assim, os jovens que estão se formando, ou eles estudam, ou eles trabalham, não tem tempo de muita pesquisa como a gente tinha naquela época. Denise, eu acho muito interessante na sua formação, e esse tempo que você está relatando em Paris, para mim me parece o tempo mais profundo da tua formação, é que esse tipo de pensamento, o lugar da pesquisa, o lugar do corpo, o lugar do artista, ele surge na vida, geralmente, tá? Eu estou falando genericamente dos bailarinos, claro. Muito mais tarde, geralmente você se encanta com uma técnica, você se encanta com uma escola, com um lugar onde você quer fazer aquilo com essência. E você não, você já vai para aquele que nós chamamos de um pensamento contemporâneo. O que você pensa assim hoje, né? Pensando lá no passado, o que é que te fez fazer isso? O que é que te fez levar para ir para esse lugar? Para esse lugar de transversalidade? Sim, ou de pesquisa? De pesquisa, de transversalidade, de conhecimento, de achar que um artista precisa ter um conhecimento amplo. Olha, para falar sinceramente, eu acho que é uma questão de personalidade, mas também é uma questão de uma época, sabe? Porque também é uma questão também, por exemplo, de eu não ter me instalado como uma companhia fixa em algum lugar fixo. Sim. Também tem isso aqui na França, que às vezes você tem que escolher um lugar, aí você implanta a sua companhia nesse lugar,
Então, o que eu quero dizer é que também tiveram desejos durante a formação, durante os primeiros anos e assim, em seguida, né? Desejos desse cruzamento de coisas, mas foi indo enquanto a gente estava já numa sala de ensaio, sabe? Sim. Inclusive, a gente sempre fala que a gente viveu mais em sala de ensaio que em outros lugares, sabe? Nem em teatro, nem em casa, mas a gente vivia em sala de ensaio. Mas é uma época, porque mesmo uma companhia independente como a nossa, ela conseguiu sobreviver até agora. Então, assim, com vários bailarinos durante 25 anos, companhia independente, sem quase subvenções, com parceiros fortes, mas sem quase subvenções. E isso é uma coisa muito rara aqui na França. Ou você se instala no lugar e aí você projeta nesse território, entende? Sim. E a gente escolheu de ser uma companhia que faz projeto aqui, igualzinho à formação, né? Que a gente quer isso, aquilo. Sim. E a nossa trajetória também foi isso. Vamos fazer um projeto na Noruega? Vamos fazer vamos. E assim a companhia foi indo, levando essa coisa de estar em todo lugar e aprender de tudo. Denise, então é diferente. Não. A companhia já tem bastante tempo, já é uma companhia solidificada, uma companhia reconhecida. E você fez isso com o Misha. Nós nos conhecemos, eu não sei se você se lembra, nós nos conhecemos muito rapidamente em Paris, quando eu levei a companhia de Paracuru para dançar, que você foi gentilíssima de ir lá assistir a uma companhia brasileira desconhecidíssima que estava chegando. Imagina, é porque a companhia de Diadema estava lá também, né? Então sim. Foi por acaso que eu soube que vocês estavam lá e Diadema dançou um espetáculo nosso. Então, a gente foi e vocês estavam, e foi maravilhoso ter conhecido vocês lá. Nossa, foi incrível, eu nunca mais esqueci, imagina. Obrigado. Então, obrigado. Mas você começa a companhia já com o Misha ou você começa sozinho, o Misha chega depois? Então, como é que foi esse processo? Boa pergunta, porque na verdade quando eu encontrei com ele nessas escolas que eu fazia, né? Então a gente se encontrou nas escolas, mas ele chegou da Alemanha, porque ele é alemão, chegou da Alemanha mais tarde do que eu, então eu já tinha montado 2 espetáculos com uma das minhas colegas de aula, de dança mímica, a gente chamava isso, com ela. E também já tinha ido para o Brasil mostrar em vários lugares, e aí quando eu voltei, ela foi convidada para ir para uma outra companhia e conheci o Misha, e daí a gente começou a um pouco tentar trabalhar junto, olho exterior. Foi assim, foi uma coisa muito espontânea, porque eu fiquei sozinha nesse projeto que eu já estava fazendo com essa menina, né? E aí a gente decidiu montar a Fleur do Pot em 89. E eu cheguei em 79, quer dizer que tudo isso que eu meio que falei durou uns 10 anos. Eu ainda continuava trabalhando quando a companhia começou, ele também, trabalhando, o que eu digo, para ganhar dinheiro, para fazer funcionar a máquina, né? Sim. Então, aí depois, num certo momento, assim, acho que uns 5 anos depois, a gente começou a ser subvencionado pontualmente para projetos, e aí a gente começou a integrar pessoas, que no começo era difícil, né, montar um grupo que fique, mas cada grupo que a gente montou, eu chamo grupo, né, assim, cada equipe dentro da Fleur do Pot ficou muitos anos com a gente. Assim, são pessoas que acreditam muito nesse trabalho, sabe? Então, essa fidelidade dos bailarinos fez que a companhia continuasse, né? E ir para frente. E a gente também teve encontros incríveis durante nossa trajetória, que outros bailarinos que estão instalados em algum lugar, às vezes nem tem, entende? Então, acho que é tudo encontro, sabe? A gente teve, você deve conhecer, né, o Guy Darmé, que
Você conhece? Que Sim. era diretor da Maison de la Danse de Lyon, né? Sim. É uma pessoa que durante anos, que sempre apoiou a companhia, sabe? Sim. Em todos os sentidos. Então, é uma pessoa Para que que as pessoas preciosa. saibam, Denise, a Maison de la Danse de Lyon, talvez hoje um dos maiores promotores de dança do mundo, né? Eles fazem a Bienal de Dança de Lyon, que Isso. eu não conheço nenhum evento de dança maior do que esse. Você teve também um encontro com a Meg Mahan, que é uma coreógrafa fantástica. Conta um pouquinho. Exato. Então, bom, só para falar da Bienal, é importante que você tocou nesse assunto, porque, na verdade, ele conheceu a gente quando ele estava montando a programação da Bienal de Dança de Lyon, 97, eu acho, e era sobre o Brasil. Uhum. Então, ele estava procurando coreógrafos brasileiros que estivessem morando também aqui na França. A Lia Rodrigues levou ele para assistir um espetáculo nosso, e aí ele programou. Na Bienal. Sim. Foi assim que a gente se conheceu. Uhum. A Magui Mahan já foi outra história. A Magui, ela foi assistir um espetáculo nosso em Avignon. Tem um festival de teatro em Avignon, sim, que tem dança também. É o maior festival, acho que de teatro do mundo também, esse Festival de Avignon, que está acontecendo agora, nesse momento. E tem dança, muita dança nesse festival. E a Magui foi assistir o espetáculo, e aí começou a nossa aventura, que durou mais ou menos uns 5 anos, onde não somente ela produzia o espetáculo nossos, a gente ficava em residência nos espaços dela. É uma pessoa que acredita muito em companhias que tenham uma proposta, uma linguagem própria, específica. Uma linguagem própria, sim. Exatamente, uma linguagem própria. E aí começamos essa aventura e teve todo tipo de colaboração. Por exemplo, eu fui para o Brasil com ela num espetáculo onde são 4 meninos que dançam, e ela coloca no palco tradutores do texto que eles dão. Então, na Alemanha, o Misha foi com ela, por exemplo, traduzimos o texto em português, e no Brasil fui eu que fui com ela. Então, por exemplo, teve esse outro tipo de colaboração, que é interessante, porque não é só dar dinheiro, dar espaço, mas interagir com as companhias, que eu acho que é uma coisa super importante, né? Uma troca de ideias, sei lá, de linguagem. A gente fez bastante coisa com ela em várias situações. Denise, falar do seu trabalho já é um pouco difícil, porque você é uma artista plural mesmo, assim, em todos os sentidos, né? Você dialoga com diversas técnicas estéticas. Pra gente isso já é muita coisa, porque quando é um artista que veio de uma escola, você tem um caminho mais claro ali para as pessoas entenderem. Então, assim, eu preciso me organizar mais para que as pessoas possam entender melhor o teu trabalho. Eu queria falar um pouquinho da tua criação, de como é que você organiza tudo isso num só pensamento. Como é que é o teu processo criativo? Como é que você começa, como é que você propõe, se a proposta vem antes do começo, ou se surge durante o processo? Aí tem bastante coisa para falar sobre isso, porque, na verdade, a nossa companhia ela tem 2 eixos os principais, que é a criação e a pedagogia. O ensino, para nós, é essencial. Então, são coisas que, por exemplo, quando a gente vai dar aula, a gente está dando o que é o fruto da nossa pesquisa de criação. E as pessoas aprendem coreografias da companhia, eles entendem quais são os princípios de base e tal. Mas para a criação, vamos lá. Por exemplo, a gente decide, eu vou falar de coisas bem simples, assim, para todo mundo entender. Vamos supor que a gente fala sobre a viagem, tá? Vamos fazer um espetáculo sobre a viagem. A gente sempre usa temas muito cotidianos, como, sabe, da vida, ou de poesia, ou da vida, situações cotidianas. Então, por exemplo, vamos fazer um espetáculo sobre a viagem. Ok, quantos bailarinos são? 5. Aí a gente começa a observar quem é quanto a gente viaja para uma turnê, por exemplo, vamos fazer uma turnê, como cada um é. Então, eu, por exemplo, levo toda a minha bagagem, meu passado, tá.
Tem uma outra bailarina que vai levar só uma malinha pequenininha, porque ela não leva nada, ela vive o presente. Eu vivo o passado. O outro que é bailarino também, todas características reais, entendeu? Sim, eles são sim. assim. Uhum. Então, o outro não, ele chega no lugar, ele já quer ir para outro, ele chega ali naquela montanha e quer saber o que tem atrás da montanha. Então, já é um cara que vive no futuro. Estou dando exemplos, tá? Sim. Em função disso, por isso que o nosso trabalho também é muito ligado com a dramaturgia na escritura, sabe? Esses personagens, eles, que eu chamo personagens dançantes, esses personagens, eles vão dançar a situação deles dentro da peça. Por exemplo, a menina que vai com pouca coisa, ela perde tudo. Ela perde tudo, ela esquece tudo. Ela vai num bar, esquece o casaco, esquece a bolsa, esquece a hora, esquece tudo. Bom, essa menina, a gente faz uma coreografia onde ela vai perdendo as partes do corpo, assim, as articulações vão se... Então, a gente liga a criação da coreografia à personalidade de uma pessoa, sabe? E como é que ela interage comigo durante a peça se ela perde tudo e eu tenho tudo? Entende? Então vai acontecer uma situação no meio do espetáculo onde ela vai parar a dança e vai falar, mas você tem uma fivela para me emprestar? Então, por isso que o público, ele vai conectar. Eu fico desesperada porque eu sei que ela vai perder minha fivela, que era da minha avó, entende? Assim. Quer dizer, você vai tecendo histórias reais e levando isso para a cena, que quando chega na cena, isso deixa de ser uma história real e passa a ser uma história cênica. É mais ou menos isso? Isso, é mais ou menos isso, sabendo que tudo é dançado, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas então é uma peça de teatro? Eu falo, não, é uma peça de dança que tem uma dramaturgia corporal e uma dramaturgia na escritura. Quer dizer, na hora que você está escrevendo o espetáculo, fixando as cenas, você vai fazendo como um quebra-cabeças, entende? Esse personagem tem que aparecer várias vezes para dar samba, entende? Senão ninguém entende por que ela pediu a fivela naquele momento. Tem que ser a fivela, tem que ser mais outra coisa, até a gente chegar na hora que ela está perdendo as partes do corpo. Isso é um exemplo. Então, se tem uma bailarina italiana, a gente fez uma pesquisa em cima dos gestos da Itália, que não são os mesmos gestos que a gente faz aqui na França, nem no Brasil. E aí, em função desses, a gente recolheu alguns gestos, uns 10, sei lá quantos, e a gente montou uma coreografia em cima dos gestos dela, que ela vai dançar, né? Um solo. Então, é isso basicamente. Aí quando o grupo dança junto, aí todo mundo dança junto, uma coreografia de conjunto, e vai ter alguma característica no meio dessa dança que ela vai perder um isqueiro, sei lá, vai acontecer no meio da dança. Você entende? Então é assim mesmo como você falou, eles vão construindo uma vida dupla, vamos dizer assim, em cena. Esse pessoal que trabalha com você, eles são sempre as mesmas pessoas ou você muda esse elenco? Como é que acontece? Não, a gente teve basicamente 3 elencos, se eu simplificar a coisa. Porque aí tem gente que sai, porque né, tem nenê, pega uma outra pessoa. Então, são equipes que ficaram muito tempo, assim, tipo 7 anos a pessoa fica na companhia. Então, dá tempo de se formar nessa linguagem, sabe? Não é uma coisa assim rápida. E, por exemplo, quando a gente cria, porque a gente fez várias criações para companhias brasileiras. Começou pelo Balé da Cidade de São Paulo, depois fizemos para o Cisne Negro, aí fizemos 2 para a Companhia de Diadema, fizemos segundo o primeiro ato. Assim, por exemplo, experiências novas. Ultimamente a gente fez 2 duos, um para a Companhia Repentistas do Corpo e uma companhia lá do Sul também. Então, bom, enfim, é para dizer que quando a gente tem pouco tempo para criar, a gente tem que estar mais esperto, porque às vezes você vai cair com um bailarino que você sempre vai cair com bailarinos que você não conhece, e rapidinho a gente faz um questionário em cima do tema, que pode ser o amor, como foi para o Balé da Cidade de São Paulo. Para o Cisne foi o sonho e a realidade. Então, por exemplo, aí você faz
manda o questionário, eles respondem as questões e quando a gente chega, a gente já vê a personalidade deles para distribuir, vamos dizer, o mínimo para começar. Sei lá, por exemplo, a gente criou uma coreografia na Suíça e a gente pediu para eles, era o início da coreografia do Balé da Cidade, que era uma versão curta. Pedimos para todo mundo escrever uma carta de amor. E aí a gente pensou, nós temos, vamos ver, bom, distribuição em função de pessoas que você não conhece. Quando chegou, eu achei que uma pessoa que ia esperar um telefonema durante 4 anos, que era essa a ideia, ia ter sido uma mulher. Na lógica do nosso pensamento pequenininho. Latino-americano. Sim. Aí foi quem escreveu isso. Eu estou esperando um telefonema faz 4 anos de uma pessoa e tal. Foi um italiano que estava lá na companhia. Então, claro, demos o papel para um homem. Para este homem, né? Porque ele estava naquela situação, naquele lugar que precisava. E eu não vou te dar mais exemplo porque fica muito longo, mas, por exemplo, são um cara que escreveu uma carta de amor para a mãe dele, entende? Uhum. E a gente... Também a gente não espera que se escreva uma carta de amor para a mãe, geralmente é um outro jeito, é verdade. Denise, você fala a gente, você fala nós, você e Misha que fazem um trabalho completamente juntos ou cada um tem o seu papel e o seu lugar nessa criação? Não, a gente... Não, é tudo junto. Criação e concepção é tudo junto, sendo que agora, a cada vez mais, tudo vira uma coisa só. Então, por exemplo, ele monta todas as trilhas com músicas existentes, com versos precisos, mas ele monta, ele coloca frases, ele coloca... Você não vai lembrar agora daquela do Diadema, mas são trilhas sonoras que são muito pessoais. Então, por exemplo, a trilha sonora também é nossa, a luz também é dele, o figurino é meu. Então, como é uma coisa, a gente, quando cria para outra companhia, a gente fala, olha, a gente vai fazer tudo. Aí a maioria das companhias fala, ai, que ótimo, né? Eles gostam que seja uma coisa homogênea, uniforme, né? Como a gente quer fazer. E na questão coreográfica, a gente tem maneira de coreografar diferentes, mas na mesma sintonia, entendeu? Por exemplo, eu sou mais aquela que cria rápido e depois eu boto o conteúdo, forma, aí eu coloco o conteúdo da coreografia, porque pra gente é 2 coisas diferentes. Você escuta uma música, porque essa é a primeira coisa, a base, uma música, gostei. Em cima daquela música eu vou criar. Aí eu crio em cima da música como se fosse um bordado. E depois a gente coloca, como você coloca, sei lá, o recheio na abobrinha, aí eu coloco o recheio, né? Do que a gente está falando e como é que tem que transformar as qualidades do movimento. Vocês são 2 pessoas muito diferentes. Você é pequenininha, uma franjinha, eu acho que essa franjinha é uma marca sua, é meio índia, e ele é um homem enorme, essa é a minha lembrança que eu tenho. Vocês também criando, vocês também têm essas diferenças ou viver tanto tempo juntos já se harmonizaram, um já sabe o que é que o outro vai fazer? Eu vou só terminar essa questão, só para você, Claro. Quando ele cria... Não, só para terminar uma frase. Tá. Quando ele cria, ele é mais daquele que vai dançar horas e filmar o que está dançando, e depois ele fixa e já com o conteúdo. Sim. Ele gosta muito de trabalhar com uma pessoa, ele vai orientando e a pessoa vai fazendo. Então é diferente, são coisas diferentes. Sim. Agora, quanto ao tempo que a gente vive junto, né, também, isso daí é engraçado, porque ele é mais brasileiro do que eu e eu sou mais alemã que ele. Que ótimo! Isso é uma coisa que todo mundo fala e já constatamos, né? Porque eu sou muito certinha, muito organizada, muito na hora, sabe? E ele é mais espontâneo, mais louco, sabe? Mais, da caipirinha, né?
Na verdade, na verdade, por exemplo, eu tenho um lado muito cômico no palco, né? Sim, vocês ganharam prêmios de humor, que é impressionante uma companhia de dança. Assim, é bom, legal que o público saiba. Talvez seja um dos lugares mais difíceis para um artista da dança é trabalhar com humor. Tem que ser muito bom para fazer isso. Conta um pouquinho dessa tua faceta. Então, eu queria te falar que na verdade isso veio aos poucos, porque ele, com essa loucura meio dele, ele falava, se você fizesse isso e aquilo, né? Uma ideia que eu detesto, por exemplo, Aí eu falo para ele, não, isso daí não, é muito extravagante, não dá, eu quero mais sóbrio. Aí, como a gente vai conversando e a ideia acaba ficando, então esse conflito entre querer e não querer fazer aquilo, porque você acha meio ridículo, acaba ficando muito engraçado, viu, Flávio? Uhum. É uma coisa assim, porque a gente nem estudou tanto clown, né? Porque a gente fez algumas aulas de clown, assim, para ver se... Mas esse nosso jeito de ser engraçado, ele é muito ligado ao traje cômico. O absurdo da vida que a gente conta no palco e que acaba ficando engraçado. Quando a gente dança junto, esse jeito que um trata o outro, é engraçado, porque é como duas pessoas brigando, um casal brigando, ou então, né? E acaba ficando engraçado pela situação em si. E aí também tem a questão das mensagens, né? Por exemplo, o espetáculo do Cisne tinha uma pessoa que falava sempre, meu maior sonho, que era sobre o sonho e a realidade, meu maior sonho seria que todos os homens, que a paz reinasse no mundo. Aí todo mundo, os outros bailarinos riem da cara dele, porque é utopia total, né? Sim. Então esse lado absurdo, tragicômico, né, é característico do nosso trabalho de humor. E muito diferente do trabalho de humor que se faz aqui na França, porque os que fizeram humor, assim, que fazem ainda, tipo, vou dar alguns nomes, Philippe Decouflé, ou então mesmo o Bagué, Montalvo, José Montalvo, são algumas referências de humor. Eles são muito mais estéticos que a nossa proposta. Pela imagem que a situação cômica vem. E o nosso é pela mensagem, entende? Assim, tipo um humor muito próximo do Charlie Chaplin. Que a miséria dele, a gente ri da desgraça dele, né? Denise, você optou por uma linha estética que vai meio na contramão dos modismos que aconteceram nas últimas 4 décadas ou 3 décadas, que é o tempo que dura a sua companhia. Isso é um ato de coragem artística, um ato de autoconhecimento. Isso é um pouco da minha avaliação, tá? Eu queria dizer para o público que é uma impressão minha, pessoal, né? Você não aceitar as ideias vigentes, ou seja, o modismo, e insistir num trabalho próprio, mesmo ele não estando naquele conceito, é dificílimo fazer isso. Assim, como é que você consegue estar no lugar que vocês estão, com a companhia que tem, num processo de financiamento que não é contínuo e sendo fiéis ao que vocês pensam artisticamente? Eu acho lindo, né, essa parte de vocês, e eu queria que você falasse um pouco. Eu acho que assim, teve várias etapas, né? No começo a gente queria, porque a gente se influencia por vários outros artistas, né? Então, por exemplo, é muito bom quando você vê que você não está mais copiando o Pina Bausch, você está fazendo o seu trabalho. Então, é uma coisa que é muito gratificante quando você sente que você está indo para um caminho que é seu. No começo, é claro que você fala, se eu não fizer tal coisa, como é que vai acontecer? Mas aos poucos, eu até falo para os meus alunos sempre no começo da aula, a gente é narrativo, a gente não está na dança conceitual, eu explico que a gente optou por essa coisa e que não é proibido fazer. Às vezes a gente faz também um evento performático, porque a gente faz o que quer.
Então eu falo para eles seguirem a própria intuição, que eu acho que é o melhor, fazer bem o que a gente faz, porque por que a companhia existe? É porque muito trabalho, sabe? Pesquisar, ficar autêntico, é muito trabalho. Então, quem não quer trabalhar não pode pegar esse caminho. Uhum. A gente trabalha, a gente fala, não, agora já deu, vamos passar para outro tipo de coisa, vamos embora, assim, renovar. Então, eu acho que tem essa questão também, que hoje em dia a gente nem pensa mais nisso, nossa, como é que a gente sobreviveu? É que virou uma coisa natural fazer esse trabalho, né? Primeiro era assim, contramão, às vezes prejudicava, porque um festival não vai te programar porque você não faz aquele tipo de trabalho, mas até essas pessoas aqui na França falavam com sinceridade, eles falavam, você já viu a programação do nosso festival? Então não adianta a gente botar, mas eles próprios vinham assistir o que a gente fazia. Mas a gente, eu acho que também foi esses encontros como os que a gente já citou, né, Guy Darmé, Maggie Marfan, teve vários outros incríveis, esse teatro que a gente ficou em residência há quase 10 anos aqui em Paris também, que hoje em dia foi demolido, são pessoas que acreditaram nesse trabalho, entende? Ou porque ele era contra a corrente, ou porque não, porque simplesmente era um trabalho autêntico, proposto, sem outras, vamos dizer, sem a ambição da moda, né? Sim. Mas eu acho que é isso, não sei e se que eu acho muito lindo no trabalho de vocês, é essa opção que vocês têm, esse respeito pelo que vocês querem fazer. Você nos disse que começou basicamente a dançar na França, mas você fez vários trabalhos no Brasil, como você fez vários trabalhos em Portugal, na Suíça, em outros países da Europa. Você tem capacidade de enxergar essas diferenças? Como é a dança no Brasil e como é a dança na Europa? Se há diferenças e quais são elas? É uma questão muito geral, muito né? geral, muito genérica. É genérica. Bom, a única coisa que eu posso dizer nesse contraste, porque você sabe, desde que eu vim para cá, eu fiz a ponte, eu já falei isso. Então, mesmo nos primeiros aninhos que eu fiquei aqui, eu chegava no Brasil, ninguém nunca tinha feito aquilo que eu estava aprendendo, né? Porque era outra época, não tinha rede social, não tinha nada, né? Então, quando eu chegava lá, eu falava, gente, aprendi uma coisa maravilhosa. Quer aprender? Aí eu ia. E comecei a ensinar. Então, a minha parte de ensino, ela começou muito cedo. Não sei lá, acho que eu tinha 22 anos, já estava transmitindo. Aí, o que me pega mais, para falar sinceramente, é o quanto o brasileiro tem de energia quando eu chego aí, que eu volto carregada. Pode perguntar para qualquer brasileiro que mora aqui, né? A gente volta carregado do Brasil, com a pilha carregada, entende? Então, isso é uma coisa interessante. Aqui tem outros aspectos interessantes. Nunca é só um lugar que é legal. Inclusive porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei só com espontaneidade, né? Não tinha essa espontaneidade do brasileiro, né? Essa energia e tal. Aí quando eu aprendi a técnica, eu fiquei um robô. Não tinha mais nada dentro. Não tinha mais aquele pique nosso. E aí, com o tempo, a técnica ficou incrustada no meu corpo e eu pude colocar aquilo que o brasileiro tem. Que isso é um processo interessante também. Mas eu percebo mais isso, porque comparar a dança brasileira com... É mais as pessoas que me impressionam, Sim. sabe? E hoje em dia está mais diferente ainda, está diferente, porque como a situação no mundo tá assim, dura, né? É muita competição, muita gente fazendo dança, muita competição de tudo. Quando um bailarino vem tomar aula com você, às vezes ele nem sabe por que ele está vindo, porque ele não sabe se vai arrumar um trabalho. Aqui é evidente, a energia depois do confinamento, então, abaixou demais. Ou a pessoa foi embora morar no campo, ou a pessoa está aqui, mas não sabe se um dia ela vai ser contratada para alguma companhia, né? Você também acha que a gente está vivendo um novo tempo?
Isso era uma pergunta que eu tinha preparado para você. Uhum. Como é que está, nesses novos tempos, a dança francesa? Ainda funciona aquela questão dos ateliês coreográficos, dos centros coreográficos que existe, ou já se mudou um pouco a maneira de dançar? Não, eu acho que assim, eu acho que tudo que é institucionalizado funciona aqui bem, sabe? Uhum. Assim, quem tem centros coreográficos, sabe? Quem trabalha lá no Centro Nacional da Dança, quem está dentro de uma estrutura institucionalizada, está indo bem, mesmo se às vezes tem menos verba. Então, por exemplo, a programação, ela vai em função disso. Então, por exemplo, para uma companhia ser programada, às vezes tem que ter 2, 3 teatros que se aliam, né, que se juntam para poder fazer aquela turnê. Antes não, cada um escolhia o seu. Como tem menos verba, então é mais competição. Quando tem mais companhia, mais competição. Então, quando você fala se está funcionando, é isso, né? Não era isso a questão? Sim. A dança. E eu acho que no Brasil é parecido, só que agora está com uma nova energia. Eu estou sentindo isso muito, muito forte. Uhum. Uma nova energia desde esse ano, né? Que ainda é esperança, Denise. Ainda nós não vemos na prática essa melhora. Nós temos esperança de que as coisas mudem, porque foram anos muito difíceis. Mas a esperança também, eu acho que às vezes dá um impulso. Agora, claro, o que tem que ver é o dinheiro chegando para a gente poder continuar, né? E depois São Paulo e Rio e vai subindo, né? É bem diferente, né? São Paulo tem muito mais, eu acho, possibilidades. Não sei também. Sim, claro. É o estado mais rico, quase um país à parte. Então isso, quando a gente fala Brasil, é relativo. E aqui na França, uma coisa que está acontecendo muito são que as pessoas que moravam em grandes cidades estão saindo. Uhum. Eu acho que aí também tem gente morando em Paraty, não sei o quê, tem gente saindo, né, dos centros. E eu espero que essa onda vai para frente, porque eu acho que é uma solução boa, sabe, de construir fora das grandes cidades. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. O que é que Denise e Misha, que formam a La Fleur de Peu, pensam para o futuro? O que é que eles sonham no futuro? Qual é o sonho que vai acontecer daqui a pouco? Ah, meu Deus, que pergunta difícil. Posso estar instigando vocês a sonharem e amanhã ter um novo evento. Ah, meu Deus. Será que é ganhar na loto? Não sei direito. Não, tô brincando. Não, eu acho que a gente, como está sempre em plena evolução, a gente quer estar em plena evolução, então a gente sonha com muita colaboração artística. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Por exemplo, companhias que estão precisando, porque elas têm dinheiro, mas não sabem fazer. Sim. E que perdem a gente está fazendo cada vez mais isso. Assim, trabalhando com outras companhias também, que necessitam do nosso trabalho, porque eu acho que é importante o artista sentir que o trabalho dele está trazendo frutos. Então, eu acho que basicamente isso. A gente queremos fazer um duo, mas isso não tem pressa, sabe? A gente está bem assim num momento onde nada tem muita pressa, que a gente fez bastante. Então, agora, por exemplo, colaborar com uma companhia que já está com uma produção, com toda uma produção montada, é sempre bom para a gente, porque a gente lutou muito para a nossa companhia ficar de pé, entendeu? Então, agora, quando a gente tem convites exteriores, a gente gosta muito de trabalhar. E a companhia está funcionando só por projetos, né? Quando a gente tem um projeto, a gente pode chamar os bailarinos, mas a gente não está mais, desde 2012, a gente não está mais com a companhia fixa trabalhando todo dia. Sim. A gente está trabalhando só por projetos, entendeu? Então, a gente também tem a abertura de convidar bailarinos exteriores. Então,
tenho uma vontade também de viajar, né, de trabalhar com outras companhias em outros lugares. Talvez a gente vai para o Camboja, para Paracuru. Assim. Graças a Deus, vamos lá. Denise, infelizmente a gente está chegando no final dessa conversa. Quero te dizer que foi um prazer imenso saber um pouquinho de você, um pouquinho do Misha, um pouquinho dessa companhia que vocês fizeram num lugar que é o Centro Cultural do Mundo, e é um orgulho para nós brasileiros termos você aí nesse lugar, fazendo arte, fazendo dança, num lugar que é o Centro de Cultura do Universo. A gente quer dizer que Paracuru é um lugar lindo, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem uma escola que é fruto de um pensamento e de um trabalho que é fantástico, no meu ver, né? Nós temos pessoas que saíram daqui, não sei se você conhece, Naomi Brito é uma menina negra que saiu da periferia mais distante da cidade, uma mulher trans, e consegue chegar na Pina Bausch, na companhia da Pina Bausch, e se tornar uma estrela, e que para nós isso é de um orgulho enorme. Então é um lugar de dança, é um lugar da dança, é um lugar que é o único lugar no mundo que tem um programa sobre a dança que passa na rádio, e que hoje as pessoas te conhecem mais. Então no dia que Denise e Misha quiserem vir conhecer a nossa cidade, a gente está de pé aplaudindo vocês, porque a gente gosta muito do talento. A gente gosta mesmo do talento. Então, muito obrigado por vocês. Se você quiser falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes, se sinta à vontade. Não, eu falar que desde que eu conheci vocês, eu me interessei muito pelo trabalho, e eu fiquei seguindo, porque eu vou nas redes sociais quando eu posso, e vou seguindo, e eu vejo o trabalho que vocês fazem, seguir essa evolução da Naomi, né? E outros que vocês colocam. Eu vejo que tem um potencial enorme, que, claro, a gente encontra soluções quando quer ir ver as pessoas. A gente vai encontrar uma solução de trabalho. E adorei conhecer você melhor também. Obrigada, Denise, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Flávio. Foi muito legal estar com você. Um grande abraço para você. E você que nos escutou até agora, esteja convidado para no próximo sábado, José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, te convidamos outra vez para assistir Paracuru, Cidade que Dança.